Estamos ao vivo. Boa noite. Pode se achegar, mandar esse aviãozinho, curtir, comentar, compartilhar nessa live aqui, para a gente poder falar hoje sobre rotina e gestão no tempo. Não é de tempo, é no tempo. Vamos lá? Agora, eu preciso já contextualizar vocês de uma coisa muito importante. Essa live vai ter que ter duas etapas mesmo de fato, porque eu não vou me atentar de uma forma bem específica em relação à rotina hoje e vou focar muito mais nessa questão de tempo, tá? Tudo aquilo que diz respeito a tempo. E pra gente começar já com pé direito, coração, braço, corpo, alma e espírito, eu quero te perguntar, o que significa tempo para você? Dispara esse aviãozinho, chama todo mundo para nossa live. Deixa eu ver quem tá ao vivo aqui comigo hoje. Quem tá online, quem não está. Vamos ver. Chama todo mundo aqui pra live. Nossa, os meus amigos, a maioria, ninguém tá ao vivo aqui não, gente. Ninguém tá online, então... E os seus amigos aí? Tem gente online aí? Manda pra quem tá online. Fala pra entrar aqui. Hoje a gente vai ter aqui algumas chaves bem pontuais e importantes para a gente virar algumas delas hoje na nossa vida a respeito de tempo. E aí eu já quero te perguntar, o que significa tempo para você? Tá? O que significa tempo para você? Depois, como você se sente a respeito do seu tempo? Duas perguntas, ó. E para isso, o que eu vou fazer? Eu organizei aqui, ó, um PDF que eu vou deixar depois na disposição, na descrição desse vídeo e vou deixar também nos stories do Instagram para você pegar esse PDF e poder aprofundar os seus estudos. Combinado? Então, manda aí para todo mundo. Gente, o Instagram vai demorando um pouquinho para poder acessar. Então, a contribuição de vocês compartilhando faz toda a diferença, tá? Tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que significa tempo para você? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira reflexão. Qual é o significado de tempo para você? O que significa? E depois, como você se sente a respeito do seu tempo? Você é aquele tipo de pessoa que tá o tempo todo na correria, aquela sensação de que não tem tempo para nada, aquela sensação de cansaço o tempo todo? Então, a gente vai trabalhar hoje, na live, eu vou falar de rotina na terça-feira que vem, dos 7 tipos de rotina. Então, hoje a gente vai trabalhar do tempo, vai olhar para o tempo, entender sobre o tempo nessas 3 dimensões, tá? Na dimensão do nosso corpo, na dimensão da nossa alma e na dimensão do nosso espírito. Então, nós vamos olhar para o tempo dentro dessas 3 esferas. E no PDF eu deixei aqui vários versículos. Nossa, a gente tinha tanto versículo da Bíblia a respeito de tempo. Vale muito, muito a pena depois você se debruçar em todos esses versículos e aprofundar o seu olhar, tá bom? Aprofundar aí os seus estudos, né? Mas eu vou deixar o PDF na descrição do vídeo e lá nos stories do Instagram também, ok? Bom, e aí, para começar, a gente precisa entender o seguinte, que nós temos 2 corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. Vocês vão ver que eu vou ler bastante hoje aqui, mas por quê? Eu já vou avisar. Eu fiz realmente uma descrição, um roteiro. E eu prometi pra mim mesmo que eu não vou fugir desse roteiro hoje. Porque eu fico às vezes fugindo do roteiro. Eu sei que o Espírito Santo fala o que ele quer falar. E a gente vai pedindo que ele conduza aqui para tudo aquilo que você precisa ouvir, né? Nesse dia, nessa noite, ou quando você for assistir essa live. Mas eu não posso fugir desse roteiro, porque esse roteiro tem chaves preciosas que eu não posso esquecer de falar e nem pular por nenhuma razão, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, então a gente vai partir desse princípio, tá? Que nós somos corpo, alma e espírito. Se você já desconsidera isso por alguma razão, por algum motivo, então talvez essa live
falar sobre tempo, gestão no tempo, não vai fazer sentido para você. Começar por aí, tá? Se você desconsiderar esse aspecto da nossa essência humana, das 3 dimensões, corpo, alma e espírito, então talvez tudo que eu for falar aqui não vai fazer muito sentido. Aí você tem que ir percebendo aí, tá? Depois, se nós temos 2 corpos, como eu expliquei aqui, o físico e o espiritual, a alma, vamos dizer, é o que liga, é o que junta, é o que cola, por assim dizer, esses 2 corpos, né? O físico e o espiritual. Tudo bem até aqui? Vamos lá. João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vamos lá. Então Deus é espírito. Logo, eu já tenho uma chave para trazer aqui para você. Com quem Deus mais se relaciona? Com o seu espírito. Agora vamos entender o papel de cada um. Qual é o meu papel, então, físico, uma vez que a palavra também me diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo? Qual o papel, então, dessa alma? Né? Aparentemente parece que a alma foi feita só para atrapalhar. Aparentemente parece que, bastaria, então, só o espírito e o corpo. Tava tudo certo, né? Já ia receber logo todo um contato direto do Pai. Já ia falar direto com quem me criou. Tá tudo certo. Por que tem a alma aí? Ela tá fazendo o que da vida dela? Vamos entender sobre isso, tá? Hoje, pra gente entender sobre tempo, né? Bom, então vamos lá. Mais um versículo bíblico, anota aí, gente. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, se o Espírito de Deus habita em nós, nós estamos sob o domínio do Espírito, tá? E não necessariamente da carne, e não necessariamente do corpo, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, a gente precisa ter recebido o Espírito de Cristo lá em Pentecoste, né, no derramar do Espírito Santo, para termos sido enxertados nele. Porque, em outra palavra, o Senhor vai dizer que Cristo é a videira. E nós fomos enxertados nessa videira, tá? Para que nós possamos dar frutos, nós precisamos estar nele. E como que nós fazemos isso? É em espírito. Em espírito. É no espírito, tá? Então, vamos lá, Simone, para que serve o espírito, então, de fato? O meu espírito. Porque se o Pai me criou a sua imagem e semelhança, eu já falei muito aqui sobre isso com vocês, a gente já foi falando em várias lives, né? Sobre o quanto nós somos amados, o quanto nós fomos gerados à imagem e semelhança do Senhor. Nós já falamos muito aqui. Então, hoje, para falar de gestão no tempo, eu tô indo direto ao ponto, não tô contextualizando mais. Então, é bom depois você pegar aqui outras lives, outras aulas, tanto aqui quanto no canal do YouTube, tá? E entrar no nosso grupo do WhatsApp também. Então, eu tenho 2 grupos do WhatsApp. O grupo que eu trabalho com as famílias e o grupo que eu trabalho com as mães, com as famílias e com os professores. 2 grupos, tá? Boa noite, pessoal. Vai me falando aqui se tá tudo bem aqui no áudio, com a internet, se tá tudo certinho. Então, vamos lá. Então, o Espírito, ele serve para quê? Se relacionar com Deus. O nosso Espírito se relaciona com Deus. A palavra vai dizer que é em espírito que nós devemos orar. É o Espírito que chama a Deus de Pai. Se nós não recebermos essa revelação no nosso espírito, nós não somos capazes de chamar a Deus de Pai. Olha que profundo isso, gente. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Nós não falaríamos nem da boca para fora. Tá? Então é o Espírito que recebe revelação e sabedoria. É o Espírito que acessa toda diligência e força para o quê? Tá? É o Espírito que recebe toda sabedoria, toda diligência, toda força para quê? Para direcionar essa alma.
E essa alma, né, que habita esse corpo vai agir de acordo com aquilo que o espírito está revelando. Porque a alma não vai fazer aquilo que der na cabeça dela, que der na telha dela, vamos dizer assim. Depois, a grande chave do espírito é a adoração. Simone, para que serve o meu espírito? Para adorar a Deus. Não tem uma passagem bíblica que fala que nós fomos criados para adorar ao Senhor? Que a nossa primeira vocação é a adoração, é adorar ao Pai. Então é no Espírito que a gente entende esse mistério. É no Espírito que a gente recebe revelação. É neste lugar espiritual. Porque Deus é Espírito. Tá? Então qual é o papel do Espírito? É a adoração. É adorar o Pai. Tá? E a alma, Simone, serve para quê? O que constitui essa alma, né? Para que ela serve? Nela constitui o quê? Nossas crenças, nossas emoções, sentimentos, nossas memórias, tá? É como se fosse assim, esse lugar, né? Que guarda tudo isso, por assim dizer. Tá? Então, e ela serve para quê? Ela é um lugar mental, né? Ela, muitas vezes, tem uma inclinação carnal e não necessariamente espiritual, tá? Ela tem muito mais a inclinação de fazer simplesmente os desejos que é da carne, que é do corpo, do que de fato a vontade do Pai. Do que de fato ouvir o Senhor e se relacionar com o Senhor e ouvir o que esse Espírito recebeu de revelação. Não é a inclinação natural da alma fazer isso. A inclinação da alma é virar para cá, ó. Olhar para cá, porque é da carne, porque é do mundo físico, porque é da matéria. Essa é a inclinação natural dela. Por isso que nós precisamos fortalecer, aí eu já vou falar já, o nosso espírito, fortificar, crescer em estatura espiritual. Não é só estatura física, é estatura espiritual. Nosso espírito precisa deixar de ser infantil, né? Deixar de ser criança, precisa crescer, tá? Eu já vou falar sobre isso, tá? E o corpo, Simone, para que ele serve? Ele também é um canal, né? Vamos dizer assim, ele canaliza, né? O que ele canaliza? Através dos nossos 5 sentidos, paladar, tato, olfato, visão, o nosso corpo recebe também estímulos. A gente também consegue ter acessos, né? A tudo que é espiritual através do nosso corpo e vice-versa. Então, olha só. O Pai se relaciona com quem? Com o nosso espírito. A partir desse alinhamento espiritual, nós recebemos toda a revelação, todo milagre, toda a cura, acessamos de fato a graça, enfim, vivemos esse alinhamento. Mas o contrário também é real quando o nosso corpo se dispõe, dentro do âmbito físico, a alcançar o que é espiritual, como o jejum, por exemplo. Como o jejum. Vocês sabiam disso? Tá? Que ao jejuar, o nosso corpo, né, a nossa glândula pineal, ela dispara, por assim dizer, ela libera uma substância específica, que essa substância só é liberada quando a gente nasce ou quando a gente morre. E por que isso? Porque nos leva, né, eleva o nosso espírito mais perto e mais próximo de Deus. Então, no jejum, nós vivemos é como se nós vivêssemos essa experiência. E isso é maravilhoso, porque é por um autogoverno que a gente decide ou não decide fazer um jejum. Tá? E aí eu não tô falando que é um jejum só de você ficar sem comer seu doce, sem tomar seu cafezinho, sua cervejinha, eu vou fazer o jejum da fofoca, gente. Olha, vou sair dos grupos do WhatsApp, esse é o meu jejum. Não é sobre isso, gente, tá? O jejum realmente é se abster do alimento por uma determinada hora, no mínimo ali 12 horas, né? E aí você vai, obviamente, tem ali as prescrições médicas para quem tem alguma questão específica, mas você de fato
vai sentir fome, né? Então não é só apenas sobre o cafezinho, o docinho e isso e aquilo. Ah, vou fazer um jejum de ficar sem assistir televisão, gente. Assim, esse tipo de postura, para nós que hoje temos uma outra consciência, a gente vai precisar abrir mão, tá? Por quê? Deixa isso, às vezes, para os adolescentes que estão começando agora. O jejum não é pedido para as crianças, mas para os adolescentes, sim. Então, para eles que estão ali muito apegados ao celular, ao videogame, ao doce, sei lá, ao refrigerante, se eles colocam como um propósito esse tipo de jejum, é muito válido. Porque a gente também está considerando essa maturidade cronológica com essa maturidade espiritual. Mas para nós, a gente já entendeu. Não é sobre isso. Tá? Tá na hora da gente crescer numa estatura espiritual. Quando a gente faz um jejum, o nosso espírito é levado para um deserto. Né? O deserto que eu falo é de você se inclinar para ouvir a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Por que Jesus foi para um deserto? E ali, ao orar, ele suou sangue, porque ele viu de fato tudo o que ia acontecer com ele. E ele decidiu continuar fazendo a vontade do Pai. Ele decidiu continuar por amor a mim e a você. Então, gente, o jejum serve para isso. Para a gente ver, para a gente ouvir com clareza a vontade do Pai e decidir por um autogoverno, por livre, espontânea vontade, por amor ao Pai, por adorá-lo, por amá-lo, né? A gente decide continuar fazendo a vontade do Pai, por entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Percebe? Então, gente, o corpo, ele ainda tem outras questões importantes, tá? Tá. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. E aí o corpo ainda tem uma grande importância, né? A gente precisa entender que a grande investida de Satanás desde sempre, né? Desde sempre era o quê? Era o DNA humano, né? É o nosso DNA. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Os anjos são? Não. Lúcifer era? Não. Tá? Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas para assumir essa identidade, para assumir esse lugar. A grande investida do inimigo de Deus ainda hoje, o tempo dele tá acabando, a gente já sabe. Mas ainda hoje é o quê? É o DNA humano, é a nossa essência, é roubar a nossa essência. Tá? Então, gente, a gente não pode se confundir nesse lugar. Então, o nosso corpo, ele precisa sim ser templo do Espírito Santo e a gente precisa zelar por esse corpo, zelar por esse templo, ter diligência com isso. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, existe uma herança em nós. Se nós fomos feitos imagem e semelhança do Pai, existe uma herança em nós, tá? Que nós precisamos zelar. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente fala que nós somos templo do Espírito Santo, a gente precisa voltar um pouquinho lá em Pentecostes, aonde houve ali o derramar do Espírito Santo, o acesso, né? E antes disso, Jesus já tinha explicado para os discípulos, olha, eu vou ter que voltar de onde eu vim, né? Vou ter que ir lá para minha glória, né? Porque eu vim de lá, vou ter que voltar para o Pai. Mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo Paráclito. Tudo que vocês viram eu fazer, este vos dará força, o Espírito Santo vos dará força e vocês vão fazer muito mais do que vocês viram aqui eu fazendo. Porque através do quê? Do Espírito Santo. É através desse relacionamento. E no derramar do Espírito Santo em Pentecostes, o que aconteceu? A nossa constituição divina foi restaurada no Pai. Nós fomos enxertados em Cristo. Nós somos um novamente com o Pai. Onde Adão lá atrás pecou e nós nos desligamos com o Pai. Porque o Pai não tem como compactuar com o pecado. Aonde está santo, o Pai não tem como. É santo, tá?
Então o pecado entrou, infelizmente, houve essa separação por causa do pecado. Em Cristo e através do derramar do Espírito Santo, nós nos unimos novamente e toda a nossa essência espiritual foi restaurada no Pai. Então nós podemos, e por onde nós fazemos essa conexão? Através do nosso espírito. É através do nosso espírito que o Espírito Santo de Deus vem e traz pra gente e habita e opera em nós o quê? Milagre, cura, bênçãos, revelação, direcionamento, sabedoria e tudo mais que você precisa. Por que que muitas vezes isso não acontece? Porque através do nosso corpo físico, através das nossas condutas, pensamentos e sentimentos, que aí é lugar de alma e não do corpo físico. Mas o corpo físico está desalinhado e a alma também, como que o Senhor vai ter, como que o Espírito Santo vai ter conosco? Ah, Simone, mas o Espírito Santo, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Tá, e você está acessando essa misericórdia? Ah, Simone, mas o amor lança fora todo medo. Tá, mas você está acessando esse amor todos os dias? Está renovando e restaurando esse amor todos os dias no Espírito? Em espírito e em verdade? Você entra para orar em espírito e em verdade, porque o papel do Espírito é adoração. Aí você começa a orar só pedindo, fazendo pedido. Tá preocupada com as contas para pagar, tá preocupada com o boleto do carro, tá preocupada com um monte de coisa. Gente, vocês estão conseguindo entender? O ponto-chave aqui, a essência disso daqui, tá? E aí, então, Simone, qual é o caminho mais assertivo? Eu quero entregar aqui para vocês, na verdade, antes de falar desse caminho, eu quero só finalizar o conceito do nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Por que que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque a antiga Arca da Aliança, ela era uma estrutura física, até ela ser inserida no templo, né? Onde o Senhor foi preparando todo aquele caminho, tá? Para que o templo fosse construído na época do rei Salomão, filho de Davi, né? Então, o templo ali, ele tinha uma estrutura, tá? Inclusive essa estrutura de 12 portas, que lá em Apocalipse a gente lê. Eu não vou ler tudo aqui para você, mas você vai fazer essa lição de casa aí. Apocalipse 21, 12. Tem todo, ó, eu vou deixar no PDF para você estudar, tá? Apocalipse 21, 12. Tem toda uma estrutura da Nova Jerusalém, desse templo restaurado, desse lugar, tá? Então, se hoje, nesse momento, nessa esfera, no contexto atual, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, significa que, se na época o templo tinha 12 portas, hoje nós também temos 12 portas, por onde o Espírito Santo do Pai vai entrar e habitar, ou a gente também vai abrir essas portas para que Satanás e seus inimigos, seus demônios, né, o inimigo de Deus possa vir, adentrar por essas portas e saracutear na nossa vida. É isso que a gente quer? Não. Então hoje nós vamos aprender a fechar essas portas. Para que a gente de fato consiga fazer gestão no tempo, a gente precisa fechar essas portas. Fechar essas portas. Tá? Como que a gente vai fechar essas portas? Salmo 15. Eu fiz uma lista aqui, ó, do Salmo 15. Aprendi com a minha amiga Verônica. Ó, Salmo 15. 12 portas. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos hoje aprender a ficar diligente nessas portas por onde o inimigo de Deus pode entrar e saracutear na nossa vida e na nossa história. E nós não queremos mais, porque nós queremos fazer gestão no tempo, alinhar o tempo de Deus com o nosso tempo, assim na terra como é no céu. Percebe? E parar de uma vez por todas e falar, se for da vontade de Deus, vamos esperar no tempo de Deus. Gente,
Nós precisamos viver um alinhamento dentro dessas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. E só assim, vivendo esse alinhamento, a gente acessa o sobrenatural através do nosso espírito. E o Senhor faz. Porque o Senhor deseja encontrar corações o quê? Adoradores. E a disposição do nosso espírito é o quê? Adorar. Quanto tempo você passa, o tempo cronológico, quanto tempo você passa em adoração? Quanto tempo você dedica em adorar? Já começa desalinhado a partir daí. Então vamos agora entender sobre essas 12 portas, para que a gente possa sair dessa live hoje já fechando tudo. E aí, na terça-feira que vem, eu vou dar exemplos práticos aqui de 12 rotinas para a gente aplicar na nossa vida. E é o que eu tenho feito. E vou partilhar com vocês aqui também. Tá? Então, vamos lá. Primeira porta que a gente precisa fechar para o inimigo de Deus não saracotear na nossa vida é o viver sem culpa. A minha base bíblica aqui está no Salmos 15. Depois você vai ler o Salmo 15 aí na sua casa. O Salmo 15 começa com a seguinte pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Eu quero morar no santo monte do Senhor. Eu quero me achegar ao trono da graça. Você quer? Você quer se alinhar no tempo para viver assim na terra como é no céu? Eu quero. O Senhor não falaria isso da boca para fora. Foi assim que Ele nos ensinou a orar. Por que parece que a nossa vida está toda atrasada? Por que parece que o ciclo se repete, a gente dá 3 passos para frente e 5 para trás? Não dá para ser assim, gente. A gente precisa se alinhar nesse tempo. Corpo, alma e espírito, assim na terra como é no céu. Então nós vamos aprender hoje a fechar essas 12 portas. Ok? Vamos lá? Primeira porta que nós vamos aprender a fechar. Viver sem culpa. Porque a palavra nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa culpa, toda a condenação, todo o pecado. Todo o pecado do passado, do presente e do futuro. Acabou nele, acabou ali na cruz. Por que você está se culpando ainda? Então, a culpa, o sentimento de culpa é uma brecha. É uma porta que você deixa aberta para que o inimigo de Deus entre e fique aí saracoteando na sua vida. Porta número 2. Andar em retidão, que está 100% alinhada aos 10 mandamentos. E se você for analisar, será que eu estou fazendo tudo o que está ali, de fato? Eu estou pulando uma etapa. Depois, 3. Falar a verdade. Ai, mas o outro vai se ofender, o outro vai ficar chateado comigo. Gente, existem várias formas da gente falar a verdade. Talvez até esperar o momento mais correto. Esperar o momento mais oportuno. Mas a gente não pode ter medo de falar a verdade, de andar diante de uma verdade. O Senhor não vai ter pacto com você. As coisas não vão fluir na sua vida se você ficar barganhando, com medo de falar a verdade. Ficar inventando uma mentirinha aqui, outra ali, só para o outro não se chatear. O Senhor não tem pacto com isso, gente. Ele não vai fazer parte disso com você. Entenda isso. Porta número 4. Não se envolver em fofocas. Aqui é você não usar sua língua com maledicência. Entende? E aí, às vezes, você fala, não, mas eu não faço fofoca. Não. Manda o áudio do WhatsApp da outra pro outro. Fica lá mandando o áudio no grupinho do WhatsApp. Gente, então assim, tá? 5. Não fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, nada desse tipo de competição. Sabe? O nosso Deus é o justo juiz. Nossa justiça está nele. A palavra nos fala que nós precisamos querer e desejar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ademais, todas as coisas serão acrescentadas. A gente está vivendo, gente, dessa forma? Essa é a 5ª porta. Andar nessa retidão, tá? Nada de competição, gente.
Não precisa disso. Saiba o seu lugar. Saiba do seu lugar. Sabe? E você não precisa competir com nada e nem com ninguém. Não precisa disso. Ser justo não é com uma justiça própria. Mas é receber de Deus esse lugar de sabedoria e diligência para as tomadas de decisões. Você não precisa de competir com ninguém. Com ninguém. Para com isso. 6. Toda essa questão da contaminação do nosso DNA. Aqui entra a perversão, a sexualidade, o sexo desenfreado. Tá? E tudo mais que envolve o nosso DNA também. Todo tipo de vício. Drogas, álcool, né? E inclusive, ousem dizer que outros tipos de vícios também. Então, por exemplo, eu tenho um vício de tomar, sei lá, o X bebida, sei lá, Coca-Cola. Eu tenho eu vou comendo de uma forma desenfreada. Então, a gula. Isso é uma porta que a gente tem que fechar, é uma brecha que a gente tem que fechar. Ficar diligente com isso. 7. Não se orgulhar dos ímpios. O que significa isso? Sabe quando você tem, sei lá, aquele amigo com poder aquisitivo XYZ, que você fica se orgulhando do outro, falando, nossa, fulano é assim, nossa, é meu amigo, nossa, já fez isso comigo, nossa, olha, já trabalhou comigo, a gente viajou junto, esquece isso. Fecha essa porta. Fecha essa brecha. 8. Honrar os íntegros. Pais que eu falo, pai, mãe, autoridades. Né? Você está honrando as suas autoridades, filho? João? Você está honrando as autoridades? Aí às vezes você vai falar, Simone, mas não merece. Olha você aí já julgando. Olha você já criticando. Olha você já com o martelinho do juiz julgando, criticando, condenando. Aqui não cabe você decidir se merece ou se não merece. Mas cabe você dar um lugar de honra. Entende? Depois, 9. Cumprir votos e ser gratos. Aqui não são aqueles votos do tipo de promessas, assim, não é sobre isso, sabe? Mas são votos no sentido assim, que está relacionada à honra. Então, a pessoa ser grato é ela ter uma atitude proativa de gratidão para com o outro, para com as situações, tá? É viver com honra mesmo, honrando, né? 10. Manter a constância, ou seja, ser uma pessoa de palavra e de cumprimento. Então, assim, se você falou que vai fazer, faça. Né? Então, se em algum momento da sua vida você está se lembrando que teve situações assim, então, não faça mais, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Mude esse tipo de atitude. Seja uma pessoa constante. Comece, termina. Hoje a procrastinação está sendo o mal do século. As pessoas começam e não terminam o que começou. Eu fui falar isso aqui num grupo há umas 4, 5 semanas atrás, agora eu não me lembro. Num grupo de mentoria que nós temos aqui, que eu tenho aqui. E eu pareci, de certa forma, arrogante quando eu falei para as pessoas que eu não procrastinava, que eu não sou uma pessoa procrastinadora. Eu não tenho pacto com isso. Não tenho. Não gosto de começar uma coisa e não terminar. Mas também não gosto de agir com ansiedade. Né? Então, ser diligente nesse ponto. Mas ter constância. Se você falou, faça. Começou, termina. Depois, 11. Não tire vantagem de pessoas e nem situações. Você conhece o prefeito da cidade? E daí? Você conhece o diretor da empresa XYZ? E daí? Gente, então o tempo todo o brasileiro leva essa fama de ficar dando jeitinho pra tudo. Depois, por último, a 12ª porta. Não aceite suborno. Não aceite suborno. Feche essa porta. Não fique negociando com quem não tem os mesmos valores que você. Se você sentiu no seu coração que tem alguma coisa de errado nisso, não aceite, não faça. Não faça.
Então aqui você tem 12 portas para você fechar e santificar o seu corpo e receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo Paráclito possa fortificar o seu espírito, para que você cresça em estatura espiritual, para que você viva uma comunhão com o Pai. Receba a revelação neste lugar, que é espiritual. O Pai vai se relacionar com você neste lugar. E quando você fizer isso, aí você viveu um alinhamento de tempo. Você vai parar com essa história de que, será que Deus quer? Você vai parar de se colocar em oração, se prostrar em oração só pedindo. Você vai parar de duvidar. Não vai mais ter dúvida no seu coração. E você vai entender que o tempo de Deus é agora. Eu sei que eu estou sendo ousada em dizer isso, porque tem várias questões, várias passagens bíblicas, até coloquei aqui na nossa folhinha, tem várias passagens bíblicas, falando da espera, falando do tempo, falando. A gente lê Eclesiástico, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Debaixo do céu. Mas lá no trono da graça, no terceiro céu, é agora, já. Em Apocalipse, o Senhor já te vê com Ele, reinando com Ele. Essa é a visão profética, essa é a visão que nós temos que carregar no nosso peito, no nosso coração. Entender que a nossa vida é espiritual, não é isso daqui. E que o tempo do Senhor é um tempo é agora que Ele faz. Quando você acessa tudo isso, fecha essas brechas que você deu para o inimigo, saracutear na sua vida. Talvez você já saiba de tudo isso, mas não está fazendo. Você já sabia Simone já sabia de tudo isso, mas não está fazendo. Não está mudando nada. Continua na rodinha aí de fofoca do trabalho. Continua desdenhando, não está honrando o seu chefe. Simone, mas não merece. Gente, para de julgar, para de criticar. Sai dessa condição, tá aceitando um suborno, tá aceitando... Gente, vocês estão entendendo como é uma retidão de postura, de vida? E quando a gente vive essa retidão na nossa vida, no nosso corpo, a gente fecha essas brechas para o inimigo de Deus saracutear na nossa vida e a gente acessa a revelação espiritual, a gente acessa o senhorio do Senhor, a gente recebe no nosso espírito a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E aí a gente não tem mais dúvidas, porque a nossa alma cala a boca, a nossa alma fica quieta, porque o nosso espírito recebeu revelação, é um espírito maduro, tá? É um espírito que recebe revelação e se guia pela vontade do Pai. A nossa alma fica quieta, aquieta a alma. A nossa alma vai ser dirigida por esse espírito. E o corpo continuará sendo templo do Espírito Santo de fato. Só que você precisa fechar essas portas que nós acabamos de falar aqui. E aí, quando o que você vai fazer agora depois dessa live? Você vai entrar em oração e você vai pedir ao Espírito Santo que te revele todos os caminhos, situações por onde você andou, por onde você percorreu, cada fala sua, cada situação. O Espírito Santo te constrange, eu sei do que eu tô falando. E você vai receber revelação no seu espírito de tudo aquilo que você tem que pedir perdão. E você vai se arrepender. E você vai pedir que os anjos do Senhor leve até os locais, em todas as situações, nesses sentimentos e nessas emoções, o sangue de Cristo. E os anjos do Senhor vai lavar com o sangue de Cristo toda a situação. E você vai ficar livre de todo o pecado e toda a culpa. E você selou, e você fechou essas portas. E o inimigo de Deus não vai mais saracutear na sua vida. E você acessou o tempo de Deus. Você acessou o tempo da graça, que é agora. O Senhor tem pressa para realizar milagres na sua vida. Só que você não toma jeito. Sabe aquilo que a nossa mãe falava pra gente? Toma jeito, menino. A gente tá aqui. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso não vai levar a gente pra lugar nenhum, na verdade. Ou vai, né? Para um lugar onde a gente não quer ir. Então, tá?
Vocês entenderam o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em oração, tá? Vocês vão entrar em oração, vocês vão fazer uma lista dessas 12 portas. Se vocês esqueceram, ó, eu vou deixar o PDF aqui na descrição do vídeo e vou deixar lá nos stories do Instagram. Você vai precisar pegar esse PDF, assistir essa live, entrar em oração para fechar essas 12 portas. E se alinhar nesse tempo, Cronos, Kairos, Aion. O Aion é esse tempo de Deus, é o eterno. A palavra do Senhor nos diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. O Senhor, ele é atemporal, onipresente, onisciente, tá? Nós estamos aqui no Cronos ainda, né? Esse tempo cronológico. Dias, horas, meses, anos, semanas. Tá? Então, a gente vai precisar se alinhar. Quando a gente se alinha nesse tempo, as coisas de fato começam a mudar na nossa vida. E agora você já entendeu o papel de cada um, do corpo, da alma e do espírito, nesse alinhamento de tempo. Espírito, revelação, adoração, acesso ao Pai. É Ele que clama, que ora. Alma, nós temos aqui as memórias, os sentimentos, toda a história, emoções, sentimentos, crenças, hábitos. O corpo, hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. E tudo que constituía o templo antes de Cristo, e até mesmo durante a vinda do próprio Cristo de fato, tudo aquilo que constituía o templo, acabou. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Assim foi desejo dele habitar novamente em nós, para que nós recebêssemos novamente aquela porção que em Adão tinha sido retirada de nós. Tinha sido separado, retirado não, mas tinha sido separado de nós. O derramar do Espírito Santo nos deu novamente o acesso. Então nós somos corpo, templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não somente o nosso corpo espiritual, mas também o nosso corpo físico. E nós precisamos fechar essas portas que abrem brechas para que nós nos mantemos afastados do Pai, afastados de toda essa revelação espiritual. E aí eu trouxe esse caminho para você, das 12 portas, através do Salmo 15, tá? E aí na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre as 7 rotinas, os 7 tipos de rotina. E aí você vai entender. Mas primeiro você precisa ter assistido aqui toda essa live, ter feito esse exercício. Faz esse exercício, porque o Espírito Santo te constrange. Faz esse exercício, porque você vai perceber o lugar que o Senhor vai te levar. Você vai perceber que tudo vai mudar. Tudo. Porque o tempo de Deus é agora. O Senhor tem pressa. O Senhor anseia por encontrar corações adoradores. E a palavra fala que se nós não adorarmos, as pedras adorarão. As pedras, a natureza anseia pela manifestação do seu Criador. E nós estamos fazendo o quê? Fala pra mim. Padecendo? À toa. Padecendo? O quê? Tem doença? Tem falta de emprego? Tem briga? Tem desavença? Tem tristeza? Tem rancor? Pra quê? Pra que isso? Larga disso. Abra mão. Feche, se arrependa. Feche todas essas 12 portas aqui. Viva esse alinhamento. O Senhor não vai ter pacto com você. O Senhor não vai ter parte contigo. Diante de todo esse fardo, todo esse peso, toda essa imundícia, toda essa sujeira, essa falta de perdão, esse ódio. Não, gente. Toda essa ansiedade, o Senhor não vai ter comunhão com isso. Não tem como. Não tem como. Tá? Então a gente precisa viver esse alinhamento. Para finalizar, eu quero te convidar, você que é mamãe, que queira entrar no nosso grupo de mães curadas lá do WhatsApp,
se sinta convidada para fazer parte. E você que é professor da área da educação que me segue aqui também, nós temos o nosso grupo de professores do WhatsApp também. Os 2 grupos, nós vamos ter coisas novas agora em setembro. Então entra lá para você não perder nada. Na primeira semana de setembro vem muita coisa boa, tanto para o grupo do Mães Curadas, quanto para o nosso grupo aí de professores, tá bom? Um forte abraço, que o nosso Deus te abençoe e te guarde grandemente, que essa palavra possa cair em terra boa, terra fértil do seu coração, para que você viva de fato a vontade do Pai na sua vida, e você vai perceber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e você vai entender que de uma vez por todas o tempo do Senhor é agora, e ele deseja copiosamente realizar grandes maravilhas na sua vida. Amém? Um forte abraço. Até quinta-feira com a minha convidada Vanessa. E na próxima terça nós vamos falar sobre as 7 rotinas. Um beijo no seu coração.